Olá, bom dia. Me chamo Kilvia, sou professora de biologia e gostaria de convidar vocês para conversar um pouco sobre ecologia. Ecologia é um dos conteúdos que tem maior relevância nas avaliações externas, seja ele Enem, vestibular ou ainda mesmo em concursos. O termo ecologia, ele surgiu em 1866 com um cientista, um zoólogo alemão chamado de Ernst Haeckel. Tá? Em um de seus trabalhos científicos, ele definiu ecologia como o estudo das interações entre os organismos e o ambiente. Também definiu ecologia como a parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e destes no meio ambiente onde ele vive, tá? Nas relações que ele vai desenvolver com os outros seres, sejam eles vivos ou não vivos. Logo, logia significa estudo, e oikos, tá? Vai significar casa. Estudo da casa, estudo da relação que se faz dentro de uma casa. E nesse caso, a nossa casa comum seria o planeta. A ecologia, ela se divide em duas áreas, tá? Então, ela vai ter duas subdivisões. A primeira delas chamada de autoecologia, que nada mais é do que o estudo do comportamento e das características biológicas de uma espécie. Você precisa conhecer a espécie, saber como é que ela se comporta, onde ela vive, o que ela come, as relações que ela faz com o outro ser vivo, para que você possa reconhecê-la. Outro ramo da ecologia vai ser chamado de cinecologia. O que é essa cinecologia? Enquanto a autoecologia estuda o comportamento de um organismo, a cinecologia ela vai estudar o comportamento de um grupo de organismos, de uma associação que eles vão fazer entre si para que com isso consiga sobreviver, se bem posicionar harmonicamente, ecologicamente, dentro de um ambiente. A ecologia, ela vai se dividir em alguns níveis. Dentro do estudo da biologia como um todo, nós teremos 12 níveis. Dentro da ecologia, nós teremos 4. Por quê? Na verdade, 5. A gente vai estudar o organismo, tá? Nessa relação com o meio ambiente, com os outros seres vivos, mas a gente estuda muito mais a população. O que seria uma população? Uma população nada mais é do que o conjunto de organismos de uma mesma espécie, com o mesmo número de cromossomos, que habita uma determinada área. Lá ela faz as suas necessidades, tá? De sobrevivência, alimentação, reprodução, todas as relações que podem existir dentro desse contexto. Já a comunidade é o conjunto de populações, ou seja, é a reunião de organismos de espécies diferentes que vivem em uma determinada área. Esses organismos, é bem verdade que eles não podem estar isolados do meio ambiente, eles estão inseridos nele. E com esse meio ambiente estabelecem relações. E aí, nesse momento, que a gente leva em consideração os fatores que não têm vida, chamados de fatores abióticos, o vento, a água, o solo, todas as questões climáticas, a gente já vai estar falando de ecossistema. O conjunto desses ecossistemas é o nível mais amplo da ecologia, chamado de biosfera. É lá que vai envolver todas as casas, tá? É todo que vai envolver todos os aspectos dos seres vivos. E aí, com isso, a gente traz essa ilustração para que a gente possa reconhecer dentro do contexto essas características, tá? Esses agrupamentos. A gente começa aqui embaixo com átomo, depois sobe para molécula, a gente vai ter organelas, a gente vai ter célula, o conjunto de células formam os tecidos originam os órgãos que se agrupam e formam os sistemas. Os sistemas compõem um organismo, se for da mesma espécie, compõe uma população. Se for organismos de espécies diferentes, é comunidade. Quando eu levo em consideração o ambiente, eu falo de ecossistema. E a junção de tudo isso, eu tenho uma biosfera, ok? Depois disso, a gente tem que fazer a seguinte indagação. Qual a importância de estudar a ecologia? A ecologia preocupa-se com os seres vivos do planeta e suas relações entre si e com o meio ambiente.
Assim sendo, a ecologia faz um estudo não só da parte biológica, mas também dos fatores químicos e físicos. É uma ciência complexa e ampla que nos permite entender perfeitamente o funcionamento do planeta. Que vê por que ela é complexa e ampla? Porque você não estuda só biologia estudando ecologia. Você estuda química, física, geografia, história, matemática, sociologia, tudo que está associado aos seres vivos, ok? E ainda vai conseguir compreender, né, como os organismos vivem e como se relacionam. É possível criar medidas de prevenção de espécies e prever os impactos negativos que uma determinada ação humana pode gerar. A ecologia faz-se necessária, portanto, para a criação de planos de preservação dos organismos vivos, criação de modelos de previsão sobre o futuro do planeta, compreensão de como uma obra pode afetar determinado organismo, entre vários outros pontos importantes para a preservação da biodiversidade e dos nossos recursos. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre dois contextos extremamente importantes dentro da ecologia, que vai ser habitat e nicho ecológico, tá? Se você ficou curioso, já pode dar uma pesquisada pelo termo na lá do português. Como é que você pode definir habitat e nicho ecológico? Esse material foi retirado do site Brasil Escola. Qualquer coisa a gente está à disposição, deixe seu comentário. Se você gostou, curta, né? Deixe seu like, se inscreva no canal que a gente vai ter mais aulas de biologia. Obrigada, bom dia!